Oficialmente, então, nós vamos iniciar a aula sobre preparo e restauração de cavidade classe 5, tá? Deixa eu só desativar isso aqui. Ok, nós temos aqui 11 pessoas conectadas. Bom, pessoal, semana passada a gente falou sobre acabamento e polimento, né? Acabamento e polimento das restaurações. E eu acabei, na verdade, invertendo o cronograma da disciplina, onde a gente faria o acabamento e polimento no final, né? Seria a última etapa de acabamento e polimento. Mas a gente vai fazer... a gente fez, na verdade, a aula de acabamento e polimento prévia. Eu ainda tenho mais algumas informações para compartilhar com vocês sobre acabamento e polimento. Então, possivelmente, isso vai ser feito na próxima aula, junto com o assunto sobre manejo do complexo dentino pulpar, tá? Possivelmente vai ser a nossa última aula. A gente ainda vai ter, talvez, algumas atividades para fixação, tirar algumas dúvidas, tá? Mas fazer algumas demonstrações ainda, que eu ainda quero fazer com vocês, mas possivelmente a gente vai finalizar em aulas teóricas semana que vem. Tá, então vamos começar. Eu vou compartilhar aqui os slides com vocês, compartilhar minha tela, na verdade, e se vocês eventualmente tiverem alguma dificuldade de visualizar, pode falar no microfone e eu vou abrir um espaço ao final da aula para vocês fazerem as colocações de vocês, as perguntas, enfim, o que vocês quiserem compartilhar, tá? Bom, como eu falei, então, a aula de hoje é sobre preparo e restauração em cavidade classe 5, ok? Nós falamos já das 4 cavidades de Black previamente, né? Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Falamos sobre acabamento e polimento das restaurações, falamos sobre sistemas adesivos, resinas compostas, fotopolimerização, comentamos sobre cor e translucidez, isolamento absoluto, instrumentais, falamos ainda sobre lesões cariosas, lesões não cariosas e nomenclatura e classificação das cavidades, tá? Só para relembrar, lembrem-se, nós temos a classificação de Black, classificação proposta por Black, e é uma classificação que considera a localização das cavidades, sejam elas lesões cariosas ou cavidades, preparos cavitários ou lesões não cariosas, né? E segundo a classificação de Black, que são um total de 5, nós temos a classe 5 como sendo aquela onde as lesões ou cavidades estão localizadas no terço cervical, tanto da face vestibular quanto da face lingual de todos os dentes, ok? Então, a classe 5 de Black é a única que funciona para todos os dentes, né? Tanto anteriores quanto posteriores, mas elas se limitam a face vestibular e face lingual. Então, se eu tenho um envolvimento, uma cavidade localizada na região de terço cervical ou gengival, em face proximal, por exemplo, eu não vou considerar uma classe 5 de Black. Eu vou considerar uma classe 2, se for um dente posterior, ou uma classe 3, se for um dente anterior, tá? A classe 1, ela também envolve dentes anteriores e posteriores, tá? Mas com uma limitação. Lembrando que classe 1 eu tenho envolvimento de região de cicatrículas e fissuras, e eventualmente nós temos essas cicatrículas e fissuras na face palatina dos dentes anteriores superiores, ou seja, incisivos e caninos superiores, tá bom? Ok. Então, essa é a classificação de Black para a classe 5. Acontece que essas lesões que se localizam na região de terço cervical não necessariamente vão ser lesões cariosas, tá? Então, isso é bem interessante que a gente fale sobre isso, né? Na verdade, a gente já falou sobre isso. Então, é muito comum, na verdade, talvez eu arriscaria falar que, inclusive, mais prevalente são essas lesões não cariosas na região cervical do que as lesões cariosas propriamente ditas, tá? Pelo menos assim, eu posso falar na minha experiência clínica, tá?
E quando eu falo minha experiência clínica, eu não estou falando só de consultório odontológico e atendimento privado, não. Eu também estou falando de a minha experiência como professor, que também já são 6 anos, praticamente quase 7 anos de docência. Eu não costumo ver tantas lesões lesões classe 5 de origem cariosa, tá? Pelo menos nas clínicas na qual eu componho o corpo docente, eu não costumo ver com tanta frequência assim, tá? Então é muito mais comum que vocês vejam essas lesões do tipo não cariosa. São essas lesões como essas que vocês estão visualizando aí nessa imagem, tá? Nesse slide, o que eu consigo enxergar? Eu consigo ver claramente que existe um defeito, né, uma falha, uma perda de estrutura dentária próximo à região da margem gengival, na região cervical, e eventualmente essa lesão ela progride para o tecido radicular, ela progride para a superfície da raiz. Então, é muito comum que as lesões cervicais elas apresentem também uma associação com uma recessão gengival, tá? Não sei se todos vocês sabem o que é recessão gengival, mas recessão gengival é quando a margem gengival, né, do tecido ali periodontal, ela migra em direção apical, né? A gente chama de recessão ou retração gengival, quando a margem gengival migra apicalmente, expondo parte da raiz, tá? Vários fatores podem levar a isso, ok? Mas não cabe a mim agora falar sobre a recessão gengival em si. Mas eu posso falar para vocês que as lesões cervicais não cariosas comumente estão também associadas às retrações ou recessões gengivais, tá? Então, quando a gente fala de cavidade, vou dar um ESC aqui para a gente discutir isso, ó. Quando a gente fala de cavidades não cariosas, muito possivelmente, até aqui, ó, essa área seria estrutura coronária, né? Ou seja, uma porção que pertence à coroa do dente. Essa parte aqui mais abaixo, possivelmente já é o acometimento da raiz, da superfície radicular, da dentina radicular, não tem mais esmalte aí nessa área, ok? Lembra que o esmalte ele só está presente na porção coronária. Tá? Então, isso é um aspecto importante de se destacar. O que mais eu consigo observar numa lesão não cariosa? Né? Normalmente, você não vai visualizar biofilme evidente, pode estar presente, mas não é tão comum. Nesse caso, eu não estou vendo biofilme, eu estou vendo uma gengiva relativamente saudável, né? A gengiva não tem aspecto edemaciado, está com aspecto rosa claro, que é aspecto sadio. Existem algumas áreas de papila, eu consigo visualizar aquele aspecto de casca de laranja, né, que é condizente com o tecido gengival saudável. E, além disso, o tecido interno que eu enxergo dentro da cavidade, né, de dentina e de esmalte mesmo, é um tecido que não apresenta um aspecto de defeito, de irregularidade, de degradação ácida, né? É um tecido que parece que está saudável, né? Você percebe que ele tem uma aparência dura, não parece que esse tecido está amolecido, ele tem uma coloração talvez semelhante, um pouquinho mais escurecida ali na região interna, mas nada que chame muito a atenção, tá? Então, essas são lesões não cariosas. Na verdade, as lesões não cariosas, elas podem ter inúmeros formatos, e isso vai depender dos fatores que estão associados com a sua etiologia, ok? Eu já comentei antes, vou comentar daqui a pouquinho sobre esses fatores novamente, tá? Mas o que é importante a gente visualizar? Você vai visualizar um aspecto, normalmente, de ausência de biofilme, o tecido exposto, ele não tem aspecto degradado, com uma alteração de cor muito significativa, não tem aspecto amolecido, tá? E o formato, normalmente, dessa cavidade é um formato um pouco mais regular, tá? Parece que foi fatiado um pedaço, cortado um pedaço da estrutura dentária, tá bom? Então, isso normalmente é o que a gente vê nas lesões não cariosas, ok? Essas lesões não cariosas, entretanto, elas podem ter formatos variados, como eu já falei,
profundidades, extensões variadas. Então, não dá para a gente fechar muito bem quais são as suas principais características, tá? Então, você pode ter uma variação muito grande. Mas a primeira coisa que você tem que notar é o tecido dentário interno, ele é duro, não tem aspecto de degradação, de amolecimento e normalmente não tem uma alteração de cor muito significativa. As bordas dessa estrutura costumam ser regulares, né? Ou quando irregulares, são pouco irregulares, tá bom? Diferentemente de um tecido cariado, de uma lesão cariosa, tá? A lesão cariosa, ela tem um aspecto completamente irregular, como você pode ver, né? As bordas dessa lesão é irregular, o tecido tem uma alteração de textura muito significativa, uma alteração de cor muito grande, tá? Isso é uma lesão cariosa. Agora, eu pergunto para vocês, vocês acham que essa é uma lesão cariosa ativa ou uma lesão cariosa inativa? Vou reformular a pergunta. Vocês acham que essa é uma lesão cavitada ativa ou uma lesão cavitada inativa? Ok? Por mais que o aspecto da lesão seja um aspecto feio, desagradável, e que a princípio a gente fala, não, isso aí está em atividade, muito provavelmente essa lesão não está em atividade, é uma lesão inativa, tá? Professor, como que eu sei que é uma lesão inativa? O tecido, primeiro, ele tem uma aparência ressecada, ele não tem uma aparência úmida, amolecida. Por mais que ele sofreu uma irregularização superficial, por mais que ele tenha esse aspecto que foi degradado, que sofreu uma alteração química, ou mesmo uma alteração na sua composição de uma maneira geral, você percebe que tem uma alteração superficial, mas ele tem uma aparência de ressecado, de seco, e não de um tecido mole, tá? Esse é um dos pontos. O outro ponto que a gente consegue visualizar bem é a aparência do esmalte. Se você observar o esmalte, na maioria dos pontos, ele está com um aspecto translúcido, tá? Translúcido e brilhoso. O aspecto brilhoso e translúcido do esmalte significa dizer que teve um processo de remineralização ali e não está, no momento, em desmineralização, tá? Então, representa a inatividade da lesão cariosa. Como que eu diria que essa lesão estaria cariosa? Como que seria uma lesão... desculpa, cariosa não. Como que eu diria que essa lesão é uma lesão em atividade? Qual que seria a aparência dela se ela fosse uma lesão ativa? Muito provavelmente você teria bordas ou bordos da cavidade com aspecto branco, opaco, né, poroso e não brilhoso, translúcido, como você está vendo. E o tecido interior, ele teria uma consistência, um aspecto úmido, molhado. A cor do tecido dentinário, ele não é preponderante na hora de você decidir se a lesão é ativa ou não. Não é ele que vai definir. Por mais que tenha uma alteração de cor severa, uma coloração escurecida, né, não é isso que diz se o tecido está ativo ou está inativo, a lesão está ativa ou inativa, tá bom? Isso é o mais importante. Então, toda vez que você for diagnosticar uma lesão cariosa, para saber se ela está em atividade ou não, você precisa verificar a consistência, a umidade, observar as bordas e a estrutura e a aparência do esmalte antes de definir, tá? Outra informação muito importante que a gente consegue ver na foto é a aparência do tecido gengival, que também está com uma aparência bastante saudável. Você percebe todo o aspecto de casca de laranja do tecido gengival, contorno regular das papilas. Professor, mas como que esse paciente chegou a essa lesão? Muito provavelmente ele sofreu uma abordagem mais, como é que a gente pode falar? Mais conservadora. Então, esse paciente chegou com uma lesão, possivelmente ele foi muito bem instruído sobre como sofrer como realizar todo o processo de higienização, talvez um aconselhamento dietético, para que ele conseguisse, ele próprio, paralisar a lesão. A lesão se tornando inativa, agora ela é uma lesão que não está mais em progresso, né? A gente ainda consegue observar em algumas áreas um tecido que tem uma aparência amolecida. Eu consigo observar, por exemplo, muito possivelmente essa área aqui, ó, a dentina está com um aspecto mais amolecido, tá? Dá para ver que ela está com uma aparência um pouquinho mais úmida. Isso a gente só vai
conquistar essa experiência com um tempinho, tá? De prática, de muitas visualizações, então, eventualmente, vocês vão confundir. Mas aí, no final das contas, a lesão sendo ativa ou não, muito possivelmente a gente vai precisar fazer um procedimento restaurador, porque essa é uma lesão que possivelmente traz um desconforto estético muito grande para o paciente, dificulta a higienização, acumula biofilme, pode trazer prejuízos para o tecido gengival, para o periodonto, tá? Então, independente de ser ou não uma lesão ativa, né, o procedimento restaurador, ele seria aí, nesse caso, indispensável, tá? Agora, você restaurar uma lesão que está inativa traz muito mais segurança, porque você tratou a lesão antes de iniciar o procedimento restaurador, tá? Tratou a doença, melhor dizendo. Você conseguiu tratar a doença a partir da remoção dos seus efeitos etiológicos, dos seus agentes etiológicos, tá? Então, essa seria a abordagem ideal de todo paciente. Todo paciente que apresenta uma lesão cariosa ativa, você fazer com que o próprio paciente inativasse essa lesão para poder iniciar um processo restaurador. Isso seria o ideal, tá? Mas, enfim, é muito óbvio, é muito nítido a diferença de lesões cervicais cariosas para lesões cervicais não cariosas, ok? Identificando o tipo de lesão, né? Se eu estou falando de uma lesão ou de uma cavidade classe 5 e entendendo que essa lesão ela é uma lesão de origem cariosa ou de origem não cariosa, a gente tem que seguir um plano de tratamento, uma forma de abordar esse paciente. E a primeira coisa que você sempre precisa fazer com o teu paciente é fazer uma instrução. Essa instrução, quando eu falo instrução, a gente não precisa se limitar somente à instrução de higiene oral. Você precisa explicar para o paciente o que ele tem, qual que é o problema dele, tá? Então, nessa instrução, a gente vai fazer primeiramente, óbvio, o diagnóstico para saber o que é o problema, para você instruir o paciente, explicar para ele, olha, se for, por exemplo, uma lesão cariosa, você tem que explicar para ele como que a lesão cariosa ela se forma, né? A partir da presença de bactérias organizadas em um biofilme, não necessariamente com essas palavras, né? Você vai julgar a capacidade de compreensão do teu paciente, você vai usar termos que facilitem essa conversa. Explicando então para o paciente de que maneira a lesão cariosa surge, qual que é o papel da alimentação dele, etc. E explicar para ele quais as formas que ele pode adotar para controlar o surgimento de novas lesões. Tá? Se for uma lesão não cariosa, você vai explicar para ele todos os fatores que envolvem lesões não cariosas. Tá? Então, lembrando, a gente tem em lesões não cariosas o fator ácido, né, que é o que a gente chama de biocorrosão. O fator ácido, ele pode ser um fator ácido endógeno ou um fator ácido exógeno. Endógeno tem a ver com ácidos que são produzidos pelo próprio paciente, pelo próprio organismo do paciente. Então, normalmente são ácidos oriundos de problemas, retornos gástricos ou gastroesofágicos, tá? O paciente também pode ser um paciente bulímico, que vomita, induz o vômito frequentemente, gerando assim o retorno de um conteúdo ácido gástrico que vai afetar diretamente na estrutura dentária. E essa acidez também pode ser uma acidez exógena, tá? Onde o próprio paciente leva o conteúdo ácido para sua cavidade oral, através de bebidas ácidas como refrigerantes, sucos de frutas cítricas, sucos artificiais, que também normalmente apresentam um pH extremamente baixo, bebidas alcoólicas de uma maneira geral, energéticos do tipo Gatorade, energéticos esportivos ou energéticos do tipo Red Bull, molhos para salada, vinagre, alimentação, alimentos sólidos, né? Frutas ácidas, pipoca, balas, enfim, vários outros condimentos e alimentos que podem gerar também um conteúdo ácido elevado na cavidade oral, tá? Isso eu estou falando só do papel ácido, que é o que a gente chama de biocorrosão, né? É a degradação
ácida sobre a superfície dentária. Além da biocorrosão, nós temos a fricção, tá? Essa fricção, ela pode ser ocasionada tanto pelo atrito dente com dente, né, quanto pelo atrito com um objeto. Esse objeto pode ser o hábito de morder tampa de caneta, pode ser a onicofagia, que é o hábito de você roer unha, a própria escovação dentária incorreta, tá? Pode também gerar, tem um efeito deletério, vou falar assim, que eu vou explicar para vocês, ou melhor, vou refalar para vocês o que eu já falei na outra aula. Ou nós temos ainda a fricção de dente com dente, né? Onde o paciente ele apresenta hábitos parafuncionais, tá? Ou ele tem um bruxismo, né? Ou ele tem um apertamento, ou ele tem a combinação dos dois, independente de ser um bruxismo noturno ou um bruxismo, um apertamento consciente não, de manhã acordado, né? Enfim, isso tudo pode gerar atrito dentário, que vai levar também ao desgaste, a fricção, tá? E nós temos também a tensão. A tensão é um efeito onde a força que é aplicada sobre a estrutura dentária é uma força que não é corretamente ou adequadamente dissipada, seja pela forma como ela incide no dente, ou seja, ela não está incidindo de uma maneira natural, tá? Seguindo logo o eixo do dente, seguindo as estruturas anatômicas do dente, mas sim sendo incidida de uma maneira incorreta, ou seja, pelo excesso de força, tá? Uma força que está além daquela que a estrutura do dente pode aguentar. Isso pode gerar concentrações de tensões, ok? E, eventualmente, vai levar à fadiga, e o que a gente chama de deflexão do esmalte. Deflexão do esmalte vai levar à formação de pequenas trincas e até a perda de estrutura dentária e a cavitação do dente, ok? Então, esses são os fatores que estão associados à biocorrosão, a fricção e... qual foi o último que eu falei? E a tensão mecânica, ok? São 3 fatores importantes que podem agir em conjunto. Escovação dentária, sempre gosto de ressaltar, por si sozinha não é suficiente para gerar perda tecidual, para formar lesões cervicais não cariosas, pelo menos não lesões em tecido duro. Uma escovação incorreta, inadequada, pode gerar trauma periodontal, ok? Isso está muito bem claro e explicado. Mas o nylon, que é o material predominante nas cerdas das escovas dentárias, ele não tem capacidade de desgastar estrutura dentária isoladamente, ou seja, somente o nylon. Para o nylon ser capaz de desgastar dente, precisa existir acidez na cavidade oral, precisa estar associado à biocorrosão, tá? Então, se um paciente está escovando errado, não é só essa escovação, é muito mais do que essa escovação. Você tem que pensar sobre o processo de biocorrosão, tá? Se você está vendo uma lesão cervical isolada, por exemplo, uma lesão cervical isolada somente em 1 ou 2 dentes, muito provavelmente não tem a ver com escovação. Provavelmente é uma lesão que está associada a algum tipo de tensão mecânica, tá? Muito provavelmente, isolada. Por quê? Porque basta a gente raciocinar. Tem como um paciente escovar incorretamente somente um dente? Até tem, mas seria uma coisa muito difícil, é um malabarismo muito grande. O paciente ele tem que querer danificar ou prejudicar um dente exclusivamente. Então, não é. Se o paciente escova o dente, ele escova o dente todo errado e vai acometendo todas as estruturas, ou pelo menos um lado de um segmento inteiro, né? E não um dente isoladamente. Se eu for falar de biocorrosão, vocês acham que existe como o ácido atuar somente sobre um dente? Será que tem? O paciente toma muita Coca-Cola e ele aplica a Coca-Cola no dente e fica esfregando ali a Coca-Cola. Não tem como, né? Se for efeito biocorrosivo, o efeito biocorrosivo ele precisa acometer várias estruturas dentárias e não uma só. Agora eu pergunto para vocês, tem como a tensão dentária acontecer em um único dente? Tem.
Imagina que o paciente, por exemplo, ele tem um hábito de roer unha e ele sempre rói a unha segurando assim, ó, sempre desse lado aqui. Ele está gerando tensão sempre nesses dois dentes aqui, tá? Se esse paciente, por exemplo, ele morde, ele tem um padrão de mordida onde esse dente toca primeiro, ou quando ele faz os movimentos protrusivos e laterais da mandíbula, toca somente esses dois dentes, né? Ou gera um excesso de força nessa área. Tem como ocorrer isoladamente. Então, se você olhar isoladamente uma lesão, desconfie de problemas tensionais, tá? Desconfie de problemas tensionais. Uma situação comum, por exemplo, o paciente ele perde um molar, ele perde o primeiro molar, ele começa a ocluir, morder de um lado e começa o pré-molar do lado, o segundo pré-molar que ficou ali próximo daquele espaço, é um dente que está recebendo mais esforço mastigatório agora, porque o molar que deveria segurar a mordida desse paciente não está mais ali presente. Então, o paciente começa a jogar e concentrar mais em uma determinada área, ok? Isso também pode concentrar tensão. Então, a perda dentária também leva a concentrações de tensões, próteses mal adaptadas ou materiais, planejamentos reabilitadores também, digamos assim, incorretos, movimentação ortodôntica não bem finalizada ou não bem planejada também pode levar à formação dessas lesões. Tá? São vários fatores. A aula não é sobre isso, ok? Mas é importante que você entenda das várias possibilidades, ok? Essas lesões, tanto a lesão cariosa quanto a lesão não cariosa, elas podem apresentar sintomatologia, já que normalmente você vai ter uma área de dentina exposta. Uma vez que eu tenho dentina exposta, o paciente pode, não necessariamente vai, mas pode ter sintomatologia dolorosa, hipersensibilidade dentinária. Por quê? Uma vez que eu não tenho mais esmalte ou gengiva protegendo a minha dentina, eu vou ter exposição de túbulos dentinários, tá? Esses túbulos dentinários, eles são extremamente permeáveis, ligam diretamente o meio externo com o interior da região inervada do dente, que é a polpa, e qualquer estímulo externo pode chegar muito facilmente à polpa, uma bebida gelada, um alimento mais ácido, pode dar um incômodo por conta da rapidez com que esse estímulo é levado até a polpa. Então, para isso, eu preciso gerar uma barreira mecânica que impeça, né? Ou fazer algum tipo de abordagem para fazer com que esse estímulo ele seja interrompido ou cessado. Então, depois que você instrui o paciente sobre o que é o problema dele, você precisa remover a sintomatologia de uma maneira imediata, tá? Então, o paciente está sentindo dor, está sentindo desconforto, eu preciso remover a sintomatologia do meu paciente, tá? Como que eu vou fazer essa remoção de sintomatologia? Se a dentina então está exposta, eu vou fazer a restauração. Calma, tá? Porque o plano de tratamento ele deve ser muito além de você focar só na restauração. Se meu paciente tem sintomatologia, o ideal é que você resolva essa sintomatologia de uma maneira mais simplificada, ok? Então, por exemplo, para lesões cervicais não cariosas, né, a gente pode adotar diferentes protocolos para tratamento de hipersensibilidade dentinária. Não vou ficar especificando muito, mas você pode utilizar dessensibilizantes neurais, que são produtos que atuam impedindo ou diminuindo a despolarização da membrana dos axônios, tá? Das células nervosas que estão presentes ali na polpa, ok? O estímulo nervoso, a dor, ela acontece quando ocorre uma movimentação dos fluidos dentro do túbulo dentinário. Essa movimentação dos túbulos vai levar e vai estimular a despolarização para conduzir o impulso nervoso, ok? Para poder a gente entender que nós estamos sentindo dor. Se a condução, essa despolarização da membrana não ocorre, o impulso nervoso não chega e você não entende que está sentindo dor. Tá? Então, alguns produtos, eles agem exatamente nesse processo de despolarização de membrana. Então, a gente chama esses produtos de dessensibilizantes neurais. Alguns outros produtos, eles agem bloqueando ou obliterando os túbulos dentinários.
para fazer com que o estímulo externo nem movimente os fluidos do túbulo dentinário. A gente chama isso de dessensibilizantes, bloqueadores ou obliterantes. Obliterantes é a palavra mais correta, tá? Enfim, essa é uma forma de você tratar de uma maneira mais simplificada. Ao invés de você fazer o procedimento restaurador, você tenta tratar dessa primeira maneira, que é uma maneira mais conservadora. Se eu estiver falando de lesão cariosa, né, principalmente se for uma lesão cariosa mais extensa ou mais profunda, como essa que vocês estão vendo aqui, eu posso, por exemplo, fazer uma abordagem fazendo um selamento da cavidade com cimento de ionômero de vidro ou material obturador provisório, tá? O cimento de ionômero de vidro é uma boa opção porque ele também ajuda no processo de remineralização desse tecido que está afetado, do tecido que sofreu a perda mineral. Tá? Mas outros materiais também podem ser usados, como obturadores à base de óxido de zinco e eugenol, como o cotozol, por exemplo. Tudo bem? Que mais? Ok. Se você conseguir selar uma cavidade, muito provavelmente teu paciente ele vai parar de sentir aquela dor, aquele incômodo imediato. Quando eu falo selar cavidade, não é você fazer uma grande restauração estética, bonita e anatômica. Não. É você diminuir a dor, o incômodo e gerar um conforto maior para o paciente. Eu falo para vocês o seguinte, um paciente que chega nessa situação que vocês estão vendo aqui, ele não pode ter pressa para resolver o problema dele. Ele não pode dizer que ele está com problema estético e ele quer resolver isso imediatamente. Isso não é uma urgência estética. Sabe por quê? Porque isso aí já está há muito tempo na cavidade oral do paciente, nos dentes, no sorriso dele. Tá? Então você não pode tratar isso como uma urgência. Uma urgência talvez seja uma fratura dentária, a gente trata como uma urgência, mas isso aí não. Tá? Se o paciente está sentindo dor, você pode selar com um material provisório. Ah, mas não vai ficar bonito. Não tem problema se não fique bonito. Né? A lesão cariosa em si já é esteticamente muito desagradável. Então, se você colocar um ionômero de vidro aí, por exemplo, que não tem a cor do dente bonitinho, é mais branco, mais opaco, não tem problema algum. O importante é que você gere um conforto para esse paciente, tá? Esse procedimento, essa etapa de fazer selamento de cavidades, nós chamamos de adequação de meio bucal, tá? E é extremamente interessante que você explore isso quando você vai fazer um plano de tratamento, principalmente em pacientes que apresentam muitas cavidades. Vocês podem se deparar com isso na faculdade. Teu paciente não tem 2, 3 lesões cariosas, tem 6, 8, 10. E aí, é como se fosse... Qual que é a palavra que eu queria usar? É contraditório você começar a fazer um procedimento restaurador em uma cavidade, enquanto todas as outras ali estão abertas, contaminadas, infectadas, gerando contaminação para a cavidade inteira. Tá? Então, o que a gente segue? Como uma espécie de protocolo. Depois que você faz toda a instrução para o paciente, esse paciente está treinado, digamos assim, para colaborar, para fazer a sua higiene oral corretamente, você pode fazer a adequação de meio bucal. A adequação de meio bucal é você selar essas cavidades que estão abertas, não só para diminuir ou eliminar qualquer sintomatologia, mas também para diminuir a contaminação da cavidade oral, tá? Então, você selando a cavidade, fechando ela ali, você mantém essas cavidades e os micro-organismos presentes nela isolados, ok? Normalmente, esse selamento é feito posteriormente a uma remoção prévia do tecido cariado com curetas. A gente não usa broca para fazer selamento de cavidade, você usa cureta de dentina, remove grosseiramente do tecido cariado e fecha. As únicas cavidades que a gente não pode selar são cavidades que já apresentam algum tipo de acometimento endodôntico, tá? Que nesses casos pode sofrer um processo de agudização. Então, para você saber disso, a gente tem que fazer outros testes, ok? Não vou comentar sobre isso agora também, que também não é o foco da aula. Depois que eu removi toda a sintomatologia, eu vou fazer o tratamento. O tratamento é o quê? Remoção da etiologia, tá? Normalmente, quando eu estou falando de lesão cariosa, a remoção da etiologia já foi feita lá na própria instrução, né? Você já falou, se tu acha que o paciente não está colaborando, você volta, você instrui de novo, faz uma evidenciação de placa novamente, pede para ele retornar, mas não inicia o procedimento restaurador,
tá? Você só começa os procedimentos restauradores depois que o paciente, ele mesmo já consegue eliminar os agentes etiológicos, tá? Pelo menos na parte de biofilme. Beleza, começou a remover o biofilme sozinho, a gengiva está ficando mais saudável, mais bonita. Agora sim, você vai julgar o que é necessário restaurar. Os procedimentos que forem, as lesões que forem necessárias, o procedimento restaurador, você vai restaurar. E aí a gente depois trabalha com a preservação, acompanhando esse paciente. Se eu estiver falando de lesões cervicais não cariosas, a remoção da etiologia vão ser aqueles fatores que eu falei previamente. E para você entender esses fatores, você precisa de uma anamnese muito detalhada, você precisa conversar com o paciente sobre os hábitos alimentares, dieta, verificar se esse paciente apresenta algum tipo de doença estomacal. Às vezes o paciente diz que não tem, mas ele tem, e ele não sabe, né? Isso é uma situação comum. Outra coisa, às vezes a tensão dentária ela não está óbvia. Você não consegue enxergar em um exame rotineiro, um exame ordinário. O que você precisa fazer? Você vai precisar moldar esse paciente e fazer uma análise mais precisa, mais minuciosa, montando o paciente, os modelos do paciente em articulador. Isso também é um pouco mais complexo, eu acredito que vocês vão ter essa aula em prótese dentária, tá? Mas o articulador também é um recurso muito interessante para a gente analisar a relação dos dentes e verificar se existe alguma tensão maior ou menor que está levando a fadiga daquela estrutura dentária ao surgimento das lesões, tá bom? E aí sim, você vai fazer o procedimento restaurador propriamente dito e a preservação, tá? Era aqui que eu queria chegar. Então, eu vou mostrar para vocês de uma maneira muito objetiva a sequência restauradora para dois tipos de cavidade, uma lesão não cariosa e uma lesão cariosa. Vocês estão vendo aí uma lesão cariosa, tá? Uma lesão classe 5 no canino superior. Eu esqueci de gerar a foto para vocês, mas não tem problema, vocês vão entender da mesma maneira. A gente vai trabalhar aqui com isolamento absoluto. Depois eu vou mostrar para vocês a utilização de um isolamento relativo. Normalmente, as lesões cariosas, elas são circundadas por esmalte na sua totalidade, tá? Então, você está vendo a lesão cariosa aqui, isso tudo aqui é esmalte, ó. Esmalte, 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 esmalte. Que nem eu mostrei aqui para vocês, ó. Tá? Aqui tem muito pouco, né? Mas aqui eu consigo ver uma quantidade de esmalte maior. Aqui quase não tem. Mas aqui eu consigo enxergar bem. Ok? Talvez tenha aqui um pouquinho afastando essa gengiva. Porém, aqui, nessa situação aqui, isso aqui que vocês estão vendo já não é mais esmalte, já é dentina. Como que eu sei? Porque eu sei que a coroa dentária do pré-molar, ela não tem esse formato todo aqui. Então, aqui já existe um acometimento radicular. Teve uma retração, uma recessão gengival. E se eu estou falando de raiz, eu não tenho mais esmalte. Tá? Isso é importante, principalmente na hora que você for fazer o sistema adesivo. Né? Porque eu não vou aplicar, não devo aplicar ácido fosfórico, pelo menos não pelo tempo de 30 segundos, se eu estiver aplicando em dentina. Então, você precisa saber distinguir se esse tecido é esmalte ou se esse tecido é dentina. Então, aqui, ó, a gente tem a utilização de um grampo. Esse é um grampo sem asa, tá? E é um grampo que causa uma retração gengival no paciente, tá? Então, olha como que ele agarra o dente, olha como ele se adapta ao dente, ó. Tá vendo como que é o desenho dele? Ele funciona dessa maneira. Esse grampo, como ele que vai ser o responsável pela retração gengival, não é ele que vai ancorar no dente mais posterior. Ele vai ficar exatamente no dente que vai ser restaurado. Eu havia falado para vocês que os grampos normalmente não ficam no dente a ser restaurado. Eles ficam no último dente para distal. Não é verdade? Então, o último dente para distal é o dente que vai receber o grampo. Só que nesse caso, além do último dente que vai segurar um grampo para manter o isolamento estável, eu vou precisar usar esse grampo como acessório para fazer a retração gengival adequada aqui para mim. Tudo bem? Então, observem aqui, ó, o isolamento foi feito, observem ali, no meu molar eu tenho um grampo, né? Mas, ó, o isolamento ele fica em cima
da minha cavidade. Eu não consigo enxergar minha lesão corretamente, certo? Eu poderia usar uma marria aí? Poderia. Às vezes uma marria é suficiente. Você usa a marria com fio dental e consegue visualizar muito bem a cavidade, tá? Poderia ser suficiente. Mas para ilustrar melhor para vocês, eu coloquei o grampo 212, tá? Então, o grampo 212, ele não está apoiando o isolamento, o lençol de borracha na porção mais distal. Ele está sendo aplicado sobre o dente que vai ser restaurado, tá? O que é importante quando a gente vai fazer um procedimento restaurador em uma cavidade classe 5? É importante que você consiga visualizar todo o ângulo cavo-superficial, toda a margem cervical da cavidade. Eu não posso ter nada cobrindo essa margem. Se eu não estiver vendo ela completamente, eu vou ter uma dificuldade de fazer o procedimento restaurador adequadamente, tá? Então, eu preciso ter visualização completa da minha margem gengival, do meu ângulo cavo-superficial, ok? E aí a gente segue com o protocolo. A cavidade classe 1, ela é como a classe 5, ela é como se fosse uma classe 1 na cervical. Normalmente o acesso dela é direto, você está visualizando ali, não tem nenhuma estrutura que você precisa desgastar para conseguir chegar nela. O acesso dela é direto. E aí você trabalha fazendo a remoção do tecido cariado, utilizando uma broca carbide esférica em baixa rotação, compatível com o tamanho da lesão. Essa cavidade desse manequim é uma cavidade extremamente rasa, tá? Depois a gente faz a higienização, a limpeza da cavidade utilizando escova de Robson, pedra pómez e água. Nesse caso, optei por fazer o condicionamento ácido seletivo para utilizar um sistema adesivo autocondicionante. Pessoal, isso é muito importante que vocês entendam. Todas as vezes que vocês forem trabalhar com condicionamento seletivo, ou seja, só vou condicionar o esmalte, você precisa estar com um sistema adesivo que tenha a capacidade autocondicionante. Eu não posso fazer condicionamento seletivo com qualquer sistema adesivo. Se o teu sistema adesivo não for autocondicionante, for convencional, você precisa condicionar a dentina, respeitando o tempo de condicionamento da dentina, ok? Eu já expliquei para vocês que a melhor opção de condicionamento para dentina é o autocondicionamento, tá? Mas se vocês julgarem que é um produto caro, se vocês julgarem que não tem condições de comprar o material que é a melhor opção, beleza, não tem problema. Você vai usar o sistema convencional e vai condicionar a dentina, mas vai condicionar ela pelo tempo correto. Você vai condicionar primeiro o esmalte, aguardar os 15 segundos, condicionar a dentina, aguardar mais 15 segundos, lavar abundantemente e etc. Tá? Seguindo todo o restante do protocolo. Mas é importante que vocês definam qual é o sistema que vocês estão utilizando. E aí, nesse caso, foi aplicado, então, o primer, né, lavou-se a dentina corretamente, o esmalte, a dentina, manteve-se essa dentina úmida, removendo o excesso de umidade de água por meios absorventes, secando o esmalte, aplicou o primer. O primer, ele é aplicado em dentina de maneira ativa, tá? Você vai friccionar um microbrush, uma gotinha de primer e aplicar ativamente quando esse primer, ele vai penetrar melhor na superfície dentinária, ele vai condicionar a dentina, porque ele é autocondicionante, e posteriormente você vai volatilizá-lo com um leve jato de ar. Esse jato de ar não deve ser um jato de ar forte. Se você não tem controle sobre o jato de ar, você vai aplicar jato de ar lá distante, assim, ó, tá? Para você não conseguir, não gerar, não remover o primer, não criar bolhas de ar e etc. Tá? Feito isso, a volatilização do solvente, você vai aplicar o adesivo, o bond. O bond ele é aplicado com outro microbrush, passivamente, você não precisa esfregar, você aplica de maneira uniforme, remove os excessos com um microbrush seco, para não fazer uma película muito espessa de adesivo, e vai fotoativar, fotopolimerizar. Tá? O bond ele é aplicado tanto em dentina quanto em esmalte. Se eu estiver trabalhando com um sistema universal, que é autocondicionante também, mas ele está tudo em um único frasco, o que eu faria? Vou voltar. Eu poderia usar o sistema seletivo, condicionamento ácido seletivo do esmalte? Poderia, porque ele tem capacidade autocondicionante. Então, eu aplicaria o ácido,
né, pelo tempo de 30 segundos, lavaria, secaria, né, manteria a dentina úmida, faria a aplicação do Primary Bond. Você vai aplicar o Primary Bond friccionando primeiro, tá? Volatiliza o solvente e depois você fotoativa. O ideal é que você aplique 2 camadas, se você estiver usando um sistema mais simplificado, ok? Como o sistema universal. Se eu estivesse falando de um sistema não autocondicionante, ou seja, convencional, eu aplicaria o ácido em esmalte, aguardaria 15 segundos, depois aplicaria o ácido em dentina, aguardaria mais 15 segundos, totalizaria 30 em esmalte, 15 em dentina, lavaria, manteria a dentina úmida, secaria meu esmalte, aplicaria o primer e o adesivo. Mesmo para sistemas convencionais, que não são autocondicionantes, o primer e o adesivo também podem estar junto e separado. Se o primer estiver separado, o protocolo é o mesmo do autocondicionante. Aplica ativamente, volatiliza, não polimeriza. Aplica o bond passivamente, polimeriza. Remove os excessos e polimeriza. Simples assim, né? Mas os detalhes a gente precisa entender. Fez a aplicação, você vai seguir agora com o protocolo restaurador. Nesse caso, como era uma cavidade muito superficial, de pouca profundidade, rasa, eu trabalhei com 2 incrementos de resina. Um incremento de resina de dentina e um incremento de resina de esmalte. Se essa cavidade fosse um pouco mais ampla, no sentido cérvico-incisal, ou mais profunda, o ideal seria a gente trabalhar a dentina em 2 incrementos, um incremento mais na porção, na metade cervical, e outro para a metade mais incisal, tá? E depois você faria uma única camada de esmalte. As cavidades classe 5 normalmente são restauradas com até 3 incrementos só, tá? Normalmente são 3 incrementos suficientes para você restaurá-las. Nesse caso foi utilizado 2 incrementos, uma de dentina, uma camada fina de dentina aqui, como vocês podem ver, ó, e seguido de um incremento de resina de esmalte. Depois disso foi feito a remoção do dique de borracha e o posterior acabamento e polimento, tá? Foi feito toda a sequência de acabamento e polimento, remoção de excesso de material, ajuste da forma, regularização das margens, remoção de riscos, remoção de riscos maiores, remoção de riscos maiores e brilho, tá? Até a gente obter o brilho da restauração, ok? Bom, nós temos as situações de lesões cervicais não cariosas. As não cariosas normalmente correspondem a uma situação mais complexa de se trabalhar. Primeiro porque, como eu falei, normalmente existe um acometimento radicular. Então, eu não estou com toda a minha cavidade circundada por esmalte. Isso já é um ponto negativo. Por quê? Porque o controle, a qualidade adesiva em esmalte, ela é muito melhor do que a qualidade adesiva em dentina, tá? A dentina, ela tem mais umidade, ela tem mais matéria orgânica, como eu já expliquei para vocês, ela depende desse controle de umidade adequado, etc. E já o esmalte não. O esmalte, ele tem uma adesão muito mais forte e mais segura, tá? E mais fácil de executar de uma maneira geral. Só que como metade do ângulo cabo superficial em esmalte, a outra metade é em dentina, você vai ter que tratar o esmalte como esmalte e a dentina como dentina. E o outro ponto negativo é a sua proximidade com a gengiva. Esse tipo de lesão, esse tipo de cavidade, são as cavidades que os pacientes costumam se queixar quase sempre de que a restauração não dura. O dentista faz, a restauração cai 2 semanas, às vezes dura 2 meses, às vezes dura 4 meses. Muito difícil durar 1, 2 anos, tá? Por quê? Qualidade de isolamento, controle de umidade, ok? Isso é o mais comum de acontecer, ok? Essa falta de controle da umidade ou a qualidade do isolamento são os principais responsáveis pela falha. Além disso, tem um outro fator, que é o quê? Não diagnosticar a etiologia. Tá? Então, por exemplo, se eu fiz uma restauração nesse dente que apresenta uma lesão cervical e eu não procurei saber por que a lesão surgiu, vai falhar de novo. Essa lesão
ela vai continuar progredindo, mesmo com a restauração. E vai ter uma hora, ó, você fez a restauração para encaixar aqui, a lesão continua abrindo, vai ter uma hora que ela vai falhar, né? A lesão continua crescendo. Por quê? Porque não teve o controle da etiologia, tá? Então, são esses os dois principais motivos pelos quais esse tipo de cavidade, lesão cervical não cariosa, as restaurações falham muito, por conta do controle de umidade inadequado e por conta da persistência da etiologia, né? A falha no diagnóstico. Então, vamos lá. Eu fiz um esquema gráfico aqui para vocês entenderem. Do lado direito do slide, nessa parte branca, é como se você estivesse visualizando a lesão de lado, tá? De perfil, ok? Então, tem a lesão ali no desenho e tem a lesão aqui do lado para vocês entenderem como que é o processo. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse caso, essa cavidade ela vai ser restaurada com isolamento relativo, tá? E eu vou mostrar para vocês, a gente vai utilizar um item chamado fio retrator para gerar um afastamento gengival. Esse afastamento gengival, ele também vai controlar o fluido crevicular, que é um fluido que sai de dentro do suco gengival, que não pode chegar na nossa cavidade, senão vai contaminar a restauração e, consequentemente, vai gerar uma falha precoce nela, tá? Então, essa limpeza da cavidade também pode ser feita com pedra pómez, água e escova de Robson, que nem eu já falei para vocês nas outras cavidades. Logo em seguida, você vai fazer a retração gengival. Daqui a pouco tem uma foto que mostra a retração gengival. Então, observe. Quando eu faço a retração gengival, eu sou capaz de ver todo o meu ângulo cavo superficial. Se eu não for capaz de ver todo o ângulo cavo superficial, você vai ter que criar outros meios de fazer essa retração gengival. Seja utilizando um grampo retrator com isolamento, que também é uma opção, tá? O que acontece? Essas lesões cervicais, como eu falei, normalmente elas estão associadas a retrações gengivais. Então, por exemplo, o professor Paulo Vinícius Soares, ele não recomenda que sejam feitas nessas restaurações isolamento absoluto, porque já existe um trauma aí, normalmente, nessa região gengival. E a utilização de grampo pode potencializar essa lesão periodontal, tá? Fora que é tão difícil, às vezes, a gente fazer, isso já é uma opinião minha, que um isolamento relativo bem feito, né, é bem melhor do que um isolamento absoluto mal feito, tá? Isso é uma coisa que eu constato, tá? Então, assim, se a gente consegue fazer a retração com fio retrator, beleza, ótimo, tá? Se não, a gente tenta fazer com o isolamento absoluto. Agora, não existe a possibilidade de você fazer com isolamento relativo sem fio retrator. Você tem que ter um bom fio retrator e, de preferência, um fio retrator de qualidade, senão você não vai conseguir fazer esse isolamento adequadamente, ok? Daqui a pouco vocês vão ver a imagem do fio retrator. Depois dessa retração, desse afastamento gengival, é feito um condicionamento ácido. Já expliquei tudo sobre o condicionamento ácido. Só que, como eu falei para vocês, o ângulo cavo superficial, nessa porção mais incisal, mais para baixo, ele é em esmalte, mas nessa porção mais cervical ou gengival, ele possivelmente já vai estar em dentina. Então, você não vai condicionar essa área aí, ou se for condicionar, vai condicionar pelo tempo de dentina, que é só 15 segundos, tá? Lava, mantém o controle da umidade, faz a aplicação do primer e do bond, seguindo as instruções do fabricante, tudo bem? Depois disso, a gente vai fazer a aplicação dos incrementos de resina. Nesse caso, eu estou mostrando para vocês a técnica... Gente, me fugiu o nome da técnica. Incremental, desculpa. Eu estou mostrando para vocês a técnica incremental, tá? A técnica incremental, ela não precisa ser incrementos microscópicos, ela tem que ser somente lógica e os incrementos não devem ultrapassar 2 milímetros, tá? Não 2 milímetros de espessura. Eles podem até ser mais largos do que 2 milímetros, mas não podem ultrapassar 2 milímetros de espessura, para poder a luz do foto chegar adequadamente ali. Você fazendo 2 incrementos oblíquos, como eu estou mostrando aí, você vai diminuir a tensão de contração, uma vez que você não está gerando adesão da mesma intensidade em paredes opostas, tá? Então, a gente está diminuindo a tensão de contração quando a gente faz esses incrementos de maneira oblíqua, tudo bem? E você pode ou não finalizar
essa restauração com uma camada fina de resina de esmalte. Então, esses dois incrementos seriam incrementos de resina de dentina, tá? Seguido por uma camada fina de resina de esmalte. Uma outra forma de você restaurar essas cavidades é você utilizando dois incrementos de resina de corpo. Posso usar resina de corpo, que seria um intermediário entre a translucidez mais elevada do esmalte e a translucidez mais baixa de dentina? Pode. Lembra que essa área é uma área que normalmente tem poucos detalhes anatômicos, não tem um nível de translucidez muito grande, porque o esmalte aí costuma ser bastante fino. Então, o resultado costuma ser satisfatório, tá? Quando você trabalha com uma técnica mais simplificada. Eu considero, exceto pelo fato de a gente ter esse controle de margem, de afastamento de gengiva e de isolamento, escultura, técnica restauradora dessas cavidades costumam ser as mais fáceis. Por quê? Porque não tem detalhes anatômicos como cristas, fóssulas, sulcos principais, cristas marginais, vertentes de cúspides e arestas. Não tem isso para você fazer. É só uma superfície lisa. Não tem efeitos de translucidez como classe 3 ou classe 4, por exemplo. Tá? Então, em termos de técnica restauradora, essas cavidades costumam ser as mais simples de serem feitas, ok? E aí, ó, eu vou mostrar aqui as fotos em um manequim também, para vocês visualizarem, tá? Então, aqui, ó, limpeza da cavidade. Olha o fio retrator. O fio retrator, ele é um fiozinho... O fio retrator, ele tem em diferentes tamanhos. Normalmente, são 6 tamanhos de fio retrator. Tem o 1, o 2 e o 3, que são os fios mais grossos, e tem os fios abaixo de 0, que é o 0, o 2 zeros, 0, 0, e o 3 zeros, que é 0, 0, 0. Tá? Então, eu tenho 1, 2 e 3, são os mais grossos, 1 zero, 2 zeros e 3 zeros, são os fios mais finos. Eu normalmente uso, em 95% dos casos, na minha prática odontológica, fio 3 zeros. 0, 0, 0, tá? Às vezes, em complemento, a gente pode usar o 2 zeros ou um 0. Dificilmente, eu nunca usei o 3 nem o 2 na vida, já usei uma vez, uma ou duas vezes, tá? E para mim me basta e me serve. Esse fio retrator, você vai apenas colocar ele na região da face que vai ser restaurada e ligeiramente adentrando as faces proximais. Não precisa dar a volta no dente, no colo do dente inteiro, tá? E ele deve ser inserido ou com uma espátula específica, que é uma espátula que se chama espátula para inserção de fio retrator, ou uma espátula suprafio muito delicada. Não dá para inserir com espátula de inserção, não dá para inserir com aquelas espátulas suprafio imensas, tá? Eu tenho que usar uma espátula fina, bem delicada. Eu sempre utilizei suprafio, nunca utilizei a espátula de inserção de fio retrator, mas eu sempre trabalhei com espátulas suprafios finas e delicadas, ok? Então, vocês precisam ter essas, ou, caso contrário, precisam ter a espátula de inserção de fio retrator, tá? Ok, fiz a inserção do fio retrator. O manequim ele não é muito favorável para essa técnica. Então, mesmo com a inserção do fio retrator, eu não consegui visualizar muito bem o término. Mas é um pouco diferente, né? Porque a gengiva do manequim é extremamente dura. A gengiva do paciente ela é retrátil. Quando você coloca o fio, ela se afasta. Então, não ficou tão fiel para mostrar isso aqui para vocês. Aí a gente tem aqui o condicionamento, tá? Eu estou tratando a porção incisal do ângulo cavo superficial como esmalte e a porção gengival como dentina, ok? Então, você vai aplicar pelo dobro do condicionamento ácido por 30 segundos. Se você for fazer a aplicação do ácido em dentina, você aplica por 15, lava. Importante falar que essas cavidades a gente não faz bisel, tá? Você não vai fazer bisel nenhum. Inclusive, não sei se vocês perceberam, nessa cavidade aqui, que é uma lesão cervical não cariosa, eu não fiz preparo nenhum. Você não deve fazer preparo nenhum, tá? Na lesão cariosa, eu fiz preparo. Inclusive, as etapas de preparo são semelhantes. Por mais que eu não mostrei lá na primeira situação, você também vai fazer uma pequena regularização do ângulo cavo superficial, tá? Mas aqui você não vai mexer em nada, vai manter a cavidade do jeito que ela está. Vamos lá. Então, fiz a retração gengival, o condicionamento, a aplicação do primer, a aplicação do bond, seguindo tudo que o fabricante recomendou. Deixa eu passar mais devagar, só para vocês não ficarem perdidos. Aplicação do primer,
seguindo as instruções do fabricante. Aplicação do adesivo ou do bonde, seguindo as instruções do fabricante, tá? Que eu já expliquei, comentei agora há pouco. Aplicação de um primeiro incremento de resina. Nesse caso, eu optei por trabalhar com resina de corpo, para simplificar a técnica. Então, eu dividi em 2 incrementos de resina de corpo. Como eu usei resina de corpo, que tem uma translucidez intermediária, eu optei por não utilizar resina de esmalte no final. Poderia ter utilizado? Poderia, mas eu fiquei com receio de dar um volume muito grande. Então, ó, aplicação da resina de corpo, um incremento, aí aplicação do outro incremento. Segundo incremento de resina de corpo, tá? Eu poderia agora aplicar uma resina de esmalte, mas eu não apliquei, então essa imagem é a mesma da anterior. Incremento final com uma resina de esmalte. E aí iniciei o acabamento polimérico. Polimerizei adequadamente pelos tempos de 40 segundos. Cada incremento era resina de corpo. E aí eu trabalhei removendo inicialmente excesso e ajuste de forma, tá? Como etapa inicial de acabamento. Depois eu fiz a remoção de riscos superficiais, utilizando borrachas abrasivas grossas. Depois eu trabalhei utilizando borrachas médias e finas para a gente conseguir um brilho inicial. E por último, um brilho final. Esse brilho final a gente consegue com borrachas extra finas e pastas de polimento com disco de feltro ou escovas. Essa é uma escova de carbeto de silício, tá? Eu não comentei sobre essa escova na aula de acabamento e polimento, mas ela é uma escova que na verdade é uma borracha extra fina. Cada cerda dessa escova é uma borracha impregnada com um abrasivo chamado carbeto de silício. Então ela não tem pelo, ela não tem cerdas de pelo, de nylon, ela tem cerdas feitas de borracha. Tá? Então ela tem essa capacidade de gerar um polimento bem legal, de adentrar em várias superfícies. E aqui é o aspecto final da restauração após o polimento. Ok? Bom, pessoal, é isso. Falei que seria uma aula breve. Eu vou abrir agora o espaço para vocês fazerem perguntas, tá? Vamos lá? Vamos lá, então, as perguntas, por favor. Alguma pergunta sobre as técnicas?